Ontem a gente estava falando sobre, o Lineu comentou sobre as situações em que a gente precisa evitar na nossa vida, né? Na verdade, as tentações que a gente precisa evitar, não só as tentações carnais, né? Mas tudo que nos rodeia e que nós não temos força para conseguir vencer. E já há algum tempo, já que eu tenho estudado um determinado assunto, eu queria dividir com os irmãos aqui. Na verdade, o pensamento inicial era sobre os inimigos que nós temos na nossa vida, né? Quais são os nossos inimigos? Ontem nós falamos sobre Satanás e falamos sobre a carne, né? Mas como que eles agem, né? Qual que é a verdadeira mecânica, né? Se a gente pode dizer assim, deles dentro da nossa vida, né? Dentro de nós e ao nosso redor. Então é interessante que nós temos claramente explicando na palavra a carne como um inimigo forte. Nós temos Satanás, né? E nós temos os principados e as potestades, né? Mais precisamente, o que eu gostaria de dividir com vocês era a questão relacionada à carne, né? Como que o pecado ele age dentro do cristão, né? Como é que pode um cristão, depois de convertido, depois de salvo, ele ainda ter um desejo que é mau? Por que isso acontece, né? Por que isso move o crente a fazer algo errado? Move o crente a ter um desejo, uma cobiça, que pode levá-lo a se desviar do caminho do Senhor. Então, queria ler primeiramente Romanos 7, uma conferência em Florianópolis. O Ednei fez um comentário muito apropriado. Ele comentou o seguinte: quando a gente vem para falar alguma coisa em relação ao Senhor, principalmente quando você não está acostumado, existe a pressão de você não falar alguma coisa errada, ou seja, não ir além da palavra, e existe também o temor que a gente tem do Senhor de não falar alguma coisa errada, né? Ou seja, é algo solene e que a gente tem um temor muito grande. Então vocês me desculpem se eu estiver meio nervoso, tá? Romanos 7, versículo 15 ao 24. Podemos ler a partir do 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, o que a gente pode perceber aqui, que esse é um relato de um cristão, né? Um cristão salvo, e que ele está lutando com algo dentro dele que não corresponde ao que deveria ser. Ou seja, um cristão liberto, um cristão em paz, né? Andando totalmente de acordo com a vontade do Senhor. Ele encontra dentro dele algo que vai contra. Ele tem o desejo de fazer a vontade do Senhor, mas ele faz o contrário.
Então, esse é uma questão e é uma luta, digamos assim, né? Que todos nós aqui, acredito que todos estejam salvos, né? Que todos nós um dia experimentamos ou vamos experimentar. Por quê? Porque é quando nós vamos realmente entender como a carne ela age em nós. E a partir daí, o que vai se suceder? Então, eu já ouvi alguns cristãos falando que, poxa vida, né? Como é que eu posso ser um cristão salvo e um dia eu reconheci, eu criei no Senhor Jesus, eu me salvei, mas hoje eu estou fazendo tudo errado, sabe? Eu estou andando por outros caminhos, tenho cobiçado outras coisas, tenho desejado outras coisas. Por que isso acontece? O que está acontecendo? Né? E chega-se até a se pensar, poxa vida, eu acho que, será que eu sou salvo? Será que eu sou realmente salvo? E na verdade isso é um erro, né? Porque uma coisa é a sua vida aqui, que pode te enfraquecer, e a outra coisa é a sua salvação. A sua salvação está garantida. O Senhor morreu uma vez e o assunto da salvação foi resolvido. Então, em Romanos 7, no versículo 22, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Como que um cristão, né, ele pode achar que ele não é salvo se ele tem prazer na lei de Deus? É praticamente impossível, né? Então essa é uma palavra até de consolo para a gente, porque realmente nós somos salvos, né? O que nós vamos fazer a partir desse momento é o que o Senhor vai nos ensinar e é o que a vida vai nos ensinar em relação aos exercícios. E como que funciona, né? Como que essa força ela age dentro do cristão? Se eu tenho algo dentro de mim que me leva para o lado que não é o correto, eu tenho algo dentro de mim que quer fazer a vontade do Senhor, mas não acontece. Então, outro versículo em Gálatas 2, versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então aqui, eu não sei se os irmãos já atentaram para esse detalhe aqui. Na verdade ele cita aqui 3 eus, né? No 20, no início, já estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado com Cristo? É justamente a carne. É a carne. Ou seja, é o velho homem. Ele está crucificado com suas paixões, né? E isso está lá na cruz, resolvido de uma vez por todas. O segundo eu é o eu novo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, esse mim aqui, em mim, né, é o eu novo, a nova natureza que o Senhor colocou em nós. E o terceiro eu, que a gente chama o eu responsável, né? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, o que é importante nós entendermos, irmão, isso é prático para a nossa vida, é que nós temos 3, praticamente, né, se a gente pode dizer assim, 3 forças ou 3 ações dentro de nós. Nós temos a velha natureza, com suas paixões, seus desejos. Nós temos a nossa responsabilidade, ou seja, o eu responsável, e nós temos a nova vida, né? Então, são 3 pontos, nós 3 pessoas, não sei se eu posso dizer pessoas, né, mas são 3 forças distintas dentro do cristão. Se a carne peca, eu nunca posso dizer, então, pensando racionalmente, né, se eu tenho um eu responsável, se eu tenho uma carne, se eu tenho o novo. Quer dizer, então, se a carne pecar, eu posso dizer, então, que é a carne que está pecando. Não sou eu.
né? Eu tenho um desejo de possuir alguma coisa, esse desejo que vou lá e compro e não era para comprar, e esse desejo, quem foi que... não, foi a carne. A carne que me leva a fazer isso. Eu estou isento disso aí. Pelo contrário. Na verdade, o eu responsável, ele é responsável pelo erro que você cometer. Então, eu já ouvi algumas pessoas falando que não, é culpa da carne, é só a carne. Não é a carne. Tá? Você tem a sua responsabilidade como cristão. Mas você tem também o novo eu dentro de você. E esse novo eu, ele tem desejos e anseios pelas coisas do Senhor. Então, começa a fazer um pouco mais de sentido quando eu percebo que algo dentro de mim está em luta. Eu desejo fazer o bem, mas eu faço o mal. E como que eu faço então? Como a gente viu em Romanos, ele está numa luta, ele não consegue fazer o bem. Existe alguma coisa dentro dele que não está indo de acordo. Então, se o cristão ele cai, ele peca, como que ele pode então deixar de fazer isso? Como é que eu faço então para eu deixar de pecar? Não quero mais pecar. Ele tem força nele mesmo para fazer isso? E aí vem o segundo ponto. 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Muito bem, então, eu leio esse versículo aqui, eu falo o seguinte, então quer dizer que eu tenho força agora suficiente para me purificar. Todo erro que eu cometer agora, eu consigo me purificar, consigo me justificar. Na verdade, irmãos, o que acontece é que a vida vai ensinar que não adianta. Você pode tentar, você nunca vai conseguir se justificar ou se purificar. O que a palavra fala, e é bem claro, é que nós devemos confessar as nossas faltas. E confessar as nossas faltas não quer dizer que eu nunca mais vou eu nunca mais vou errar novamente. A carne, ela vai agir novamente. Mas eu não quero mais isso. Ou seja, eu errei, eu caí e eu não quero mais errar. Aí então, nós temos, digamos assim, o entendimento de como que essas três pessoas, essas três forças, né? Eu natural, eu carnal e o eu responsável, como que eles vão funcionar de acordo que o Senhor quer. Versículo em Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Vamos ler também o versículo em Atos 2,3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então aqui, irmãos, nós vemos duas situações onde o Espírito Santo desceu. A primeira, ele desceu sobre o Senhor Jesus. E ele desceu como pomba. Ou seja, o Senhor Jesus, ele não tinha pecado, ele era perfeito. E por que no cristão ele desceu como línguas repartidas como de fogo? Quando a gente fala em fogo, o fogo ele fala de juízo, né? Para nós, o Espírito Santo, quando ele veio habitar no crente, ele veio habitar em um ambiente hostil, ou seja, ele veio habitar aonde existe um inimigo. E quem que é esse inimigo? É a nossa carne. No caso do Senhor Jesus, não houve necessidade, porque o Senhor Jesus era perfeito. Então, a partir desse momento, né, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele é quem vai começar a trabalhar dentro do cristão para que a gente consiga deixar
essa velha natureza deixar de agir em nós. E a gente vê também, né, em Gálatas 5, 16 e 17, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, o que nós vemos aqui nesse versículo é, na verdade, a parte prática, né, do Espírito Santo agindo contra a nossa carne, né? Então, o que eu faço a partir desse momento? O que o eu responsável tem que fazer a partir desse momento? É entender e viver, tá, irmãos? Isso aqui não é uma coisa que eu estou falando, você lê, não, você tem que viver isso. Como que o Espírito Santo vai agir na sua carne? Vai batalhar contra a sua carne? Como que você, cristão, vai agir a partir daí? Na verdade, o que nós podemos fazer como cristãos é simplesmente confessar as nossas faltas e tomar uma postura, uma atitude de arrependimento, do qual você fica ao lado do Senhor Jesus, da vontade do que o Senhor quer para você, que é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E quem vai lutar, quem vai batalhar contra a sua carne é o Espírito Santo. Eu lembro uma vez que o irmão, até na última conferência, um irmão muito querido, já falecido, ele comentou numa conferência: não se meta entre a carne e o Espírito. É uma luta, irmãos, que nós não vamos ganhar, né? É uma luta que não pertence a nós, pertence ao Espírito Santo. Nós temos sim a responsabilidade de ver e entender, e eu acho que todo mundo aqui sabe o que tem dentro de si e que pode levar você para um caminho errado. E você precisa, na verdade, confessar, reconhecer que você não tem força, reconhecer que você precisa do Senhor, e essa força, ela vai vir do Espírito Santo, não é nossa. A nova natureza, ela não tem força. O eu responsável, ele também não tem força, muito menos a carne, né? Então, o que acontece? É o Espírito Santo que vai nos trazer a vitória. Então, nós não vamos juntos com o Espírito Santo batalhar contra a carne. É uma luta que pertence a ele. Em Efésios 6:12, deixa bem claro isso, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a palavra deixa bem claro aqui, irmãos, nós não temos que lutar contra os nossos desejos, as nossas falhas, mas eu preciso sim conhecê-los, e eu preciso fazer o quê? Que foi falado ontem, fugir. Ou seja, fugir. O desejo da carne não é para ser resistido. Se você resiste, uma hora ou outra você vai cair. Então, é deixar, julgar aquele mal, julgar aquele desejo, julgar aquele mal dentro de você, se colocar numa posição ao lado do Senhor, olhando para aquele pecado ali: Senhor, isso aqui está errado. Eu sei que está errado. Eu sei que eu não devo fazer isso. E o Senhor é que vai dar a libertação através do Espírito Santo. E a gente viu ontem, né, em 2 momentos aqui, o exemplo que o Lineu deu sobre José. José sabia muito bem que se ele ficasse ali, né, a mulher de Potifar, ele cairia. Né? Ele saberia que ele ia cair. Então, todos nós aqui, nós sabemos o que pode nos levar para um caminho errado. E a gente tem que fugir. Essa é a palavra, fugir. Confessa, se eu cair, eu confesso. Se houver necessidade de julgamento na Assembleia, a Assembleia vai ter que agir e eu tenho que me submeter a isso e reconhecer que realmente eu errei, eu caí, eu falhei. Agora, dizer que isso vai acontecer novamente,
Depende do nosso estado e da nossa compreensão de que eu não tenho força. Eu tenho que fugir disso aí. É o Senhor que vai me libertar. Eu não tenho força. Em Romanos 8, 4 ao 17, para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito Santo, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o Espírito Santo, o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então esse é o efeito prático, né, do Espírito Santo agindo dentro de nós. Uma coisa que me chamou a atenção esses dias eu ouvi uma vez, todos nós, como somos salvos, recebemos o Espírito Santo. Mas nem todos nós, isso vai depender muito do estado, nós somos cheios do Espírito Santo. E essa fraqueza nossa, muitas vezes, é de nós estarmos abafando o Espírito, não dando essa liberdade para que o Espírito possa agir nas nossas vidas. Me recordo uma vez um irmão de Limeira, que ele tinha um problema muito sério com jogo, né? Ele jogava xadrez. E ele gostava muito de jogar xadrez. Só que o jogo de xadrez, ele estava tomando uma proporção na vida dele, que ele começou a perceber que, peraí, isso está me roubando a Cristo. Eu estou começando a deixar, a importância disso está tomando uma forma tal que eu estou deixando as coisas do Senhor de lado e isso está se tornando mais importante para mim do que qualquer coisa. Sabe o que ele fez? Foi para o fundo do quintal de casa, pegou um vidro de álcool e tacou fogo no tabuleiro. Na verdade, ele fez o certo. Então, quando a gente fala fugir, é fugir mesmo. É jogar tudo para trás. Tem alguma coisa em casa, na minha casa, que me rouba a Cristo? Joga fora. Literalmente, sabe? Tira isso de dentro da sua casa. Na sua vida, tira isso. São essas pequenas ações que você consegue ficar mais próximo do Senhor. E não esquecer, irmãos, que isso aqui é fundamental. É a comunhão com o Senhor. É a leitura da palavra. É estar em contato com as coisas do Senhor. O máximo que você puder. O irmão McIntosh, nos livros que ele escreve, isso foi até uma duras palavras para mim, né? Ele fala o seguinte: você quer falar sobre o Senhor, você quer conhecer mais o Senhor, você tem que cavar os poços, né?
Mas tem que cavar fundo, porque cavar superficialmente, você vai estar sempre um cristão superficial, né? Então você tem que se aprofundar nas coisas do Senhor. E esse aprofundamento é que vai dando mais aquele gosto pelas coisas do Senhor. E vai permitindo que o Espírito Santo, então, tenha total liberdade para agir dentro de você. A ponto de, e é isso que é o exemplo que eu achei mais legal, esse irmão que jogava xadrez, hoje ele joga xadrez. Mas ele joga porque o jogo não faz nenhum efeito na vida dele. O problema não é o jogo de xadrez, né? Na verdade, é o efeito daquilo na vida dele naquele momento. Que realmente, se ele não tivesse tomado essa atitude, a gente sabe muito bem que jogo é um negócio que, como o Lineu falou ontem, né, pode levar a pessoa para o lado errado. Então, é importante, irmãos, a gente entender como que funcionam, como que funciona essa vida nova, como que funciona o eu responsável, a carne, o Espírito Santo agindo em nós, para que nós tenhamos paz. E não é desejo do Senhor que nenhum cristão fique nesse estado, o tempo inteiro errando. Ah, Senhor, eu errei. Nós vamos errar, mas isso deveria ser uma exceção, né? E não uma constância. Então, errar, sim, nós vamos errar. A vida, infelizmente, a gente tem a carne aqui ainda, e com certeza nós temos o Senhor Jesus como nosso advogado. Mas não deve ser o que impera na nossa vida. Se eu erro, eu devo confessar ao Senhor, entregar na mão dele e abandonar isso o mais rápido possível. E não adianta, irmãos, a gente errar, cair, sendo que ao nosso redor a gente continua mantendo pequenas coisas, né, que nos atraem a essas situações, a esses erros. Porque aí vai ser sempre uma luta, né? Você está como se tivesse um leão dentro de casa, né? Ele está amarrado na corrente. Uma hora que você passar perto dele, ele vai te dar uma arranhada, alguma coisa ele vai fazer. Então, fugir é fugir mesmo, né? E deixar que o Espírito Santo possa agir na nossa vida e trabalhar para que a gente cada vez mais busque o Senhor. E só assim, só buscando o Senhor Jesus e deixando o Espírito Santo agir, é que nós realmente vamos conseguir ter paz aqui nesse mundo. Que paz perfeita mesmo, só o dia que a gente tiver os nossos corpos transformados e estivermos junto com o Senhor. Ontem à noite, essa noite, né? Essa noite eu estava lendo algumas coisas, assim, que eu estava antes de dormir. Embora estava cansado, né, com sono, mas vou ler um pouco, para dar uma quebrada um pouco, né? Então, como as coisas na nossa vida, no Senhor, nada é coincidência, né? Eu estava justamente lendo alguma coisa que o Petros falou aí. Só que eu estava no Velho Testamento. Então, vamos lá para Êxodo, capítulo 12. O povo de Israel, o povo estava escravo ali no Egito, né, logicamente por desobediência. E o Senhor se compadeceu, porque era o povo dele. E o Senhor tomou o propósito de tirar o povo de lá. Então todo mundo conhece a história, né? Graças a Deus estou falando aqui com quem conhece a palavra, né? Então não vamos precisar ler muito, né? Mas ele pega e Moisés é o eleito do Senhor para fazer isso, né? Então no capítulo 12 nós estamos encontrando aqui uma instituição da Páscoa, do qual o Senhor diz ao povo que eles deviam fazer aquilo ali, porque era a 10ª praga que viria no Egito, seria a 10ª praga, e essa praga ia atingir os primogênitos da terra do Egito, desde os animais até os homens.
e para Israel eles tinham uma saída, um refúgio, que foi justamente a instituição da Páscoa. Então eles tinham que pegar um cordeiro ou um cabrito, eles tinham que sacrificar esse animal no crepúsculo da tarde, pegar do sangue, passar em suas casas, passarem o sangue na ombreira e na verga da porta. Então eles passavam, pegavam o animal que foi sacrificado, entravam para dentro de suas casas, assavam esse animal no fogo e comiam. E eles tinham que comer com lombos cingidos, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, pronto para ir embora, porque aquela noite seria a última noite deles ali no Egito. E o Senhor ia tirá-los para nunca mais eles voltarem para o Egito. Essa era a promessa do Senhor para eles, que eles iam sair dali, nenhuma unha ia ficar ali no Egito. Todos iam sair, os homens, as crianças, todos, dos quais o faraó não queria que saísse. Então, nesse momento aqui, eles fizeram isso. Estou dizendo isso porque estou resumindo para a gente não ler muito, né? Mas esse dia, ele foi consagrado. Vamos ler um versículo 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, ou juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então a Páscoa, né, que foi instituída lá no Egito, quando o povo ainda estava ali no Egito, no lugar de escravidão, mas foi um memorial feito ali, mas que ele seria celebrado na terra da libertação, porque o Senhor estava falando que eles deveriam fazer isso perpetuamente. Então aqui nós estamos encontrando que Cristo morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Enquanto nós estávamos ainda no Egito, no lugar de escravidão, debaixo da mão desse faraó terrível que existe nesse mundo, que é Satanás, enquanto nós estávamos nessa condição, foi aí que Cristo veio, se submetendo, né, a esse estado, a esse lugar, como nós vimos aí que o Petros falou, um homem perfeito que veio aqui como um homem semelhante a nós, que deixou a sua glória, veio aqui para, como um homem semelhante a nós, fazer aquilo que era tão necessário diante de Deus, uma expiação para poder libertar-nos desse lugar. E somente Ele podia fazer isso, não tinha outro. Ele era esse cordeiro que nós vemos aqui, versículo 5 do capítulo 12. O cordeiro, ou o cabrito, será sem mácula. Outra versão fala perfeito. É que esse sentido dessa palavra sem mácula é perfeito. Então o Senhor era perfeito para fazer perfeitamente a vontade de Deus. Então ele foi esse cordeiro que derramou o sangue dele, do qual nós um dia, entendendo, né, essa verdade revelada a nós, simbolicamente dizendo, nós passamos nas ombreiras de nossa morada, sabendo que nunca mais haveria juízo, como aconteceu ali no Egito.
vendo eu o sangue, passarei sobre vós. Até esse nome Páscoa, né? Quer dizer passar sobre. Porque o anjo ia passar e ele passaria sobre as casas que não tivessem, que tivessem o sangue. As casas que não tivessem sangue na porta, todo primogênito, dos animais até os homens, seriam mortos. E isso foi a providência de Deus para a libertação do juízo de Deus. E realmente, na manhã seguinte, eles saíram para ir embora daqui, desse lugar, do Egito. Então, até quando nós celebramos a ceia do Senhor, o Senhor diz: fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Então, quando nós celebramos a morte do Senhor por nós estamos celebrando que o Senhor morreu por nós aqui nesse mundo, deixou um memorial para nós, para que fizéssemos isso continuamente, né? Que nós fazemos no primeiro dia de semana, até que Ele venha. Ou seja, nós comemos disso com o nosso cajado na mão, com as sandálias nos pés e com lomos cingidos. Por quê? Porque nós vamos embora, irmãos. Nossa vida, apesar de sermos cristãos, de tudo, ela não é para esse mundo. Nossa vida não é para esse mundo. Nossa esperança é que essa noite termine o quanto antes, né? Para que nós saiamos desse mundo literalmente, né? Sejamos tomados desse mundo literalmente para estar com o Senhor. E por isso foi, irmãos, que o Senhor morreu por nós, inclusive. Para nos ter ao seu lado. Não para sermos bons cristãos aqui nesse mundo. Porque muito erro nosso é muito achar que eu sou um cristão, um bom cristão para esse mundo. E isso não é verdade. Nós estamos vivendo para o Senhor e a nossa esperança, né, isso deve arder em nossos corações, a esperança de vermos o Senhor a qualquer instante, porque esse é o anseio dele também. Então aqui eles saíram, né? E mais um detalhezinho aqui, que esse cordeiro que morreu aqui, que foi passado o sangue, era o mesmo cordeiro que eles comiam em suas casas, assado no fogo, até de manhã. Ou seja, esse que morreu, o Cordeiro de Deus, que foi o Senhor, que morreu por nós, que derramou seu sangue, que nos livra da ira vindoura, do juízo, da condenação, Ele é o nosso alimento. É dele que nós pegamos, é a mesma pessoa que nós pegamos e colocamos para dentro de nossa casa, vamos dizer assim, e Ele é nosso alimento. Até o momento que nós formos embora daqui, Ele é o nosso alimento. E por que ele diz aqui que ele não podia ser cozido, né? Versículo 8. E naquela noite comerão da carne, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerei. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com as pernas e a fressura. Ou seja, era assado ao fogo. Não podia ser cru e não podia ser cozido em água. Por que isso? Nós devemos lembrar, irmãos, que o Senhor, para que isso pudesse acontecer, essa bênção bendita, Ele passou pelo juízo de Deus. Esse cordeiro, na hora que foi levado para o seu sacrifício, né, quando o Senhor foi para a cruz, naquelas 3 horas de trevas que Ele encontrou-se com Deus em juízo, quando houve trevas sobre toda a terra, não teve nada que se opôs entre Ele e o juízo, e Deus em juízo, né? Nada. O juízo de Deus pegou direto nele. A carne foi assada ao fogo. Não
como diz o cozido, o que é? Uma panela que divide o fogo da carne, né? Ou cru. Foi assado ao fogo. Então essa memória, né, que nós temos do Senhor, quando nós vamos celebrar a ceia, por exemplo, o que nós lembramos? A morte do Senhor, o que Ele passou por amor de nós. Esse é um assunto eterno, né, que Ele foi levado diretamente ao fogo. E isso, irmãos, é para sempre, né, que nós estamos vendo. Eles estão comendo isso até que o Senhor fosse tirar eles de lá. Jeová tirasse eles de lá. E assim também nós, até que o Senhor venha, nós vamos celebrar esse memorial que foi o preço da nossa redenção, que foi o Senhor que passou pelo juízo de Deus. E aquilo que nós não podemos, porque essa grandeza, né, essa grandeza dessa obra, a grandeza do Senhor, nós sabemos que nós não somos... nós não conseguimos absorver tudo, né? Ainda, né? Nós estamos ainda tudo por medida, mas nós devemos entender que Ele é suficiente para todos nós. Aqui não fala que ia faltar, pelo contrário, ele fala, versículo 10. E nada dele deixareis até pela manhã. Ou seja, eles deviam comer tudo. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Então, nós devemos entender que nós devemos aproveitar tudo o que Cristo é para nós aqui. A nossa comida é o Senhor, né? Nós devemos aproveitar de tudo, porque Ele se deu a si mesmo por nós. Ele é nosso. Então nós nos alimentamos dele, nós devemos comer, irmãos, o máximo que nós pudermos, né? Nos ocupar com ele. E o que sobra, se é que eu posso dizer assim, ou seja, aquilo que eu não consigo, Deus aproveita isso. É queimado outra vez no fogo e vai para Deus. Por que isso? Porque para o mundo isso não tem valor nenhum. O mundo não aprecia nada, isso está acontecendo entre quatro paredes. Entre essa família, né, que era uma família, e Deus. Sobrou? Sobrou. Então você queima no fogo. Porque no Egito não tem lugar para isso. O mundo, irmãos, não tem lugar para isso. O Senhor está resgatando do mundo para desfrutar dessa verdade. O cristianismo não foi feito para o mundo. O Espírito Santo não veio para o mundo. Ele veio para os cristãos, veio fazer parte, né, desse lugar. Ele habita entre os crentes. Ele fala, enviarei o Espírito que o mundo não pode receber. Esse mundo, irmãos, não tem lugar. Então, nós estamos vendo aqui que eles iam sair do Egito. E logo quando eles foram sair, Deus teve que fazer mais um milagre. Qual que foi? Passar pelo Mar Vermelho. Quando eles sentiram a pressão de Faraó, com seu exército vindo atrás deles, e eles encurralados ali entre montanhas, e o mar na frente. E agora? Aquietai-vos, Moisés disse. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Então, irmãos, seja qual for a condição, vede o livramento que o Senhor vos dará. Aquietai-vos. Espera, irmãos. Sabe? Espera, ainda que seja uma situação talvez tão crítica, né? Você fala, e agora? Espera. Espera que o Senhor vai dar. E o mar, que aconteceu? O mar abriu, irmãos. O mar abriu e eles passaram a pé enxuto, diz. A pé enxuto por esse lugar. Tendo uma parede de água à sua direita e uma parede de água à sua esquerda. Isso é um milagre. E eles passaram e atravessaram. Os egípcios foram passar, o que aconteceu? Passaram também.
o mar fechou e matou a todos. Caminho de fé é trilhado por cristão. Tá? Esse caminho é trilhado por cristão e não pelo mundo. Passaram para o lado de lá. O que deram? Com um deserto. E foram para o deserto. Chegaram lá, né? Daí, primeiramente, que é bonito também, no capítulo 15, quando eles passaram o Mar Vermelho, eu estou adiantando a história aqui para a gente não... Capítulo 15, versículo 1. Do outro lado já, né? Saíram do Egito, do outro lado. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico. É a primeira vez que nós vemos na palavra de Deus um cântico. E esse cântico só foi agora apresentado aqui com um povo que foi redimido pelo Senhor. Antes de haver isso na história, não se diz, não que não tenha acontecido, né, mas não se diz que houve cântico. Nós encontramos aqui agora, com um povo que foi remido pelo Senhor e estava no lugar já para o Senhor. Então eles cantaram um cântico. E isso para nós, o que é isso? Que nós temos um cântico, né, em nossos corações. Todo cristão ele tem um cântico no seu coração. É um cântico que é um cântico de libertação. Por isso que a certeza das coisas que Deus fez por Cristo, né, através de Cristo, por nós, para nós devemos abraçar isso como sendo como verdades da palavra de Deus para nós. Porque o cântico, o que é? É um cântico de libertação. Aqui não é um cântico de tristeza, é um cântico de libertação. Que o Senhor triunfou gloriosamente por eles. O Senhor libertou eles. É um cântico de libertação. E inclusive, quando nós partimos o pão, né, nós vemos que os hinos são sempre dados, ou deveriam ser sempre dados, apropriados à situação, que é cântico do quê? De louvor ao Senhor. É o cântico que nós participamos daquilo que Ele fez primeiramente para Deus, e nós fomos favorecidos por isso. Então, são cânticos o quê? De louvor, é um cântico de libertação. Por isso que uma pessoa que não tem certeza da sua salvação, ele sofre, porque ele não consegue cantar esse cântico com o seu coração, porque ele não tem certeza. Como é que ele vai cantar? Não é verdade? Então, nós devemos realmente nos apegar àquilo que a palavra de Deus tem para nós, né? Não por força, né? Como o Petros tem falando bem isso aí, que é pelo Espírito Santo, né? Que nós não podemos entrar nessa briga aí, que é o Espírito Santo que vai fazer isso. Então eles cantaram. E mais uma coisa que aconteceu. Ali naquele lugar, hostil, porque eles não estavam na terra da promessa ainda, né? Eles saíram do Egito para ir para a terra da promessa. Só que eles se depararam com um espaço de tempo aqui, que era deserto, era hostil. E eles tinham um caminho para ser trilhado de 11 dias. E quanto tempo eles demoraram nesse caminho? Quanto tempo eles demoraram nesse caminho? 40 anos, num espaço que em 11 dias eles fariam. Então, a primeira coisa que aconteceu no capítulo 16, eles não tinham comida. E Deus faz o quê? Na falta de comida, dá o maná para eles comerem. Maná seria o alimento para eles, Deus sabendo que eles iam ter que ficar 40 anos por causa da incredulidade deles, não porque Deus queria isso.
por causa da incredulidade, Deus ia mandar, todo dia ia mandar o maná para eles. O maná seria algo que viria do céu, bem na madrugada ainda, né? E ele não ia, como diz, não ia tocar o chão também, porque isso não é para o mundo também. Ia vir, ia ficar que nem um orvalho. E eles tinham que levantar bem cedo, ir lá e colher isso, porque na hora que saísse o sol, aquilo ia sumir. Então eles colhiam a medida exata para o dia. Não pegava para o dia seguinte, para o dia. Ele pegava aquela medida para ele fazer o que ele quisesse. Bolo, ele fazia pães, e aquilo matava a fome deles. E o que mais eles iam precisar? Capítulo 17. Água. Lógico. Tem que comer e tem que ir no deserto beber água. Vamos ler. Depois de versículo 1. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. E acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo. E então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e o nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco vão me apedrejarão. E então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E então Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e por tentarem o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então aqui saiu água. Fruto do quê? Fruto da obra do Senhor. Por isso que essa vara de juízo, né, toma a tua vara, que ele fala, a vara de Moisés, com a qual você feriu o rio, com essa vara você vai e fere a rocha, e vai sair água dela e esse povo vai beber. Então ele foi lá e feriu a rocha, e a água saiu e eles beberam. Isso é uma figura, né, para nós, dessa água tão preciosa que nós temos nesse deserto, que é proveniente da obra do Senhor Jesus por nós. Né? Inclusive, o Espírito Santo que habita em nós, nós devemos entender que é fruto da obra de Cristo por nós. Que nós recebemos o Espírito Santo não por obras de lei ou qualquer coisa parecida, e sim por causa da promessa que ele fez. Isso está em Gálatas também. Recebesse porventura o Espírito Santo pela obra da lei, Paulo fala. Não, por causa do Senhor foi, não é verdade? Então nós temos isso. E uma vez que nós temos todas essas coisas, nós temos remissão, nós temos redenção, nós temos maná, nós temos água. E agora, versículo, aí mesmo, nesse capítulo 17, versículo 8, apareceu algo aqui. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera,
pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então, olha que interessante. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, depois que eles tiveram toda a provisão de Deus, o primeiro inimigo que apareceu foi Amaleque. E você sabe o que Amaleque é na palavra de Deus? É a carne. Os filisteus que vão aparecer depois é a religião, que é um inimigo terrível do homem, é a religião. Mas o primeiro que aparece aqui é Amaleque, para pelejar contra o povo. E o que eles tiveram aqui? Eles tiveram um intercessor, que era Moisés. Só que Moisés era humano. Então ele lá no outeiro, ele levantava as mãos, o povo prevalecia. Só que cansado, ele abaixava o braço, Amaleque prevalecia. Daí então Hur e Arão sentaram ele numa rocha, e daí ficaram cada um segurando o braço dele. Ele chegou lá e o povo venceu. E nós devemos entender isso, que nós temos hoje a palavra de Deus, que diz que nós temos um intercessor diante de Deus por nós. Que esse não cessa o seu sacerdócio. Ele é sacerdote para sempre, segundo a lei de Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque. E ele não tem essa canseira. O Senhor intercede por nós a todo instante. Não tem nenhum momento que ele se cansa e para descansar e nós ficamos desprovidos. Não. Nós temos um intercessor contínuo por nós. E uma das coisas que nós, isso é figuradamente dizendo, estou dizendo logicamente, né? Porque nós temos em nós, o que o Pedro está falando, que o Espírito Santo em nós, né? Ele faz esse trabalho, inclusive, de fazer essa vitória, né, que nós estamos encontrando aqui, de acabar com esse Amaleque. E ele não tem descanso, esse Amaleque aqui também. Né? Porque eu estava pensando, eu estava lendo ontem à noite e falei, puxa vida, o Senhor jurou que ele vai arriscar, diz aqui, né? Riscarei a memória de Amaleque debaixo do céu. Ou seja, a vontade do homem vai ser riscada na história humana. Vai acabar essa história do homem no mundo. Enquanto existir, haverá guerra do Senhor contra Amaleque. Ou seja, a carne nunca vai mudar. Por isso que esse assunto, questão de fugir, né, dos desejos da carne, é fugir porque ela não muda. Vai pensar que você vai ficar melhorzinho amanhã, né, que você vai aperfeiçoar a sua carne para ela ficar melhorzinha, né, vamos marinar ela um pouco para viver. Não adianta, não vai ficar boa. Né? A carne, ela sempre vai ser a carne. E esse juramento do Senhor, que haverá guerra perpétua contra Amaleque. Por quê? Porque a carne não vai mudar. Então, essa bendita provisão que nós temos em nós, o Espírito Santo, ele vai fazer essa milícia, né, que nós lemos ali
em Gálatas, que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, isso, irmãos, enquanto nós tivermos esse corpo aqui, a carne permanece, ela não vai mudar. Ela é a mesma coisa de sempre, sabe? Ela vai mudando a sua idade, né? Mas ela é a mesma coisa. E ela não tem, como diz, não tem aproveitamento dela, né? Porque houve um erro muito grande quando elegeram Saul para rei. O povo de Israel elegeu um rei, né, que foi Saul. Foi dito para ele que ele deveria pelejar contra Amaleque, os amalequitas, e tinha que destruir tudo. Samuel falou para ele, o Senhor disse por Samuel, vai lá e destrói os amalequitas tudo. Você vai lá e destrói homem, mulher, criança, os animais, destrói tudo. Saul pega e vai com o povo lá e mata tudo que era desprezível. Daí ele poupa o rei dos amalequitas, ele poupa, e pega as ovelhas, pega tudo que podia aproveitar, aos olhos dele, aproveitou. Na hora que Samuel saiu ao encontro dele, ele saiu ao encontro de Samuel, ele fala assim, cumpri cabalmente o que o Senhor mandou para mim. Samuel fala assim, e o que é esse ouvido que eu estou ouvindo aqui, uns balidos de ovelha, o que é isso aqui que eu estou ouvindo? Não, esse é o povo. O povo poupou as ovelhas para oferecer para o Senhor. Ele falou, não. A ordem foi para acabar com tudo de Amaleque. Ou seja, se nós não tivermos os olhos, os ouvidos, para buscarmos entender o que a vontade do Senhor é para a nossa vida e para o julgamento, né, vamos chamar assim, que a carne se fala de julgamento próprio, né, deve começar em nós, né, o julgamento, de julgarmos a nós mesmos. Se nós não buscarmos na palavra o julgamento, nós vamos querer, sabe fazer o quê? Poupar aquilo que é que é menos desprezível em nós, a gente vai poupando. E nós queremos, sabe fazer muitas vezes, oferecer para o Senhor ainda. Eu poupei porque eu vou oferecer para o Senhor. Não tem oferecer. Né? Eu sei, como nós vimos ali em Coríntios, em Romanos, como foi lido agora, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Não tem nada que o tempo ela vai melhorar e eu vou poder oferecer para o Senhor. Daí Samuel manda matar tudo e manda trazer o rei. Agag foi trazido, o nome dele, Agag, foi trazido perante Samuel, e Agag achou que ele ia ser poupado ainda. Samuel pegou uma espada e despedaçou ele diante do Senhor. Então é uma palavra forte. Você lê aquele trecho, você vê que é um trecho forte, sabe, que Samuel ter feito aquilo. E essa é verdade, sabe, a carne tem que ser despedaçada, porque a ideia do Senhor, quando foi anunciado lá, quando saíram do Egito, que haverá guerra do Senhor para sempre contra os amalequitas. Então essa carne, irmãos, não tem trela, não, sabe? Não existe, como é que fala, quando existe pacto de paz mesmo, como é que chama? Trégua. Não existe trégua do Senhor contra Amaleque, não tem trégua. Então o Espírito em nós, ele não cansa, né? Ele não tem, na verdade, ele não tem descanso, porque a carne, ela sempre, ela não melhora, isso que eu quero dizer, ela não melhora e não para, né? Então, essa parte nossa, nós devemos entender que nós fomos, graças a Deus, providos de uma forma completa para que nós pudéssemos viver para o Senhor, né? Sermos cristãos felizes, né? O Lineu falou, o Pedro também falou aí
podemos ser cristãos felizes, sim, irmão. Sabe? Nós vamos sentir sempre, né, que essa... Né, a gente sabe aquele incômodo, né, da carne em nós, mas nós devemos entender que nós não devemos nada para ela. Nós não temos nem dever nada para ela. Então nós podemos estarmos felizes com as coisas do Senhor para nós, porque toda a provisão foi feita. Então Israel, eles tiveram tudo. Eu só quero chamar a atenção disso, que o primeiro inimigo que apareceu foi Amaleque, né? Não foi as hostes, não, foi Amaleque. Então o primeiro inimigo que se manifesta na vida do cristão, numa pessoa que se converte, né? Se converte, puxa, aquela coisa, que maravilha. O primeiro inimigo que ele vai ver que começa a derrotar ele, é ele mesmo. E isso vai ser para sempre. Então nós temos provisão para isso? Temos. Então nós temos que pegar aquilo que o Senhor fez por nós e que tudo nós temos já. Sabe? Nós temos todas as coisas. Então nós podemos, graças a Deus, andar numa vida que a turma muito diz, de vitória. É vitória. Só que a vitória nossa é fugir. Entendeu? A vitória, pensa que a saída é fugir. Não é verdade? A carne, a sua vitória é fugir. Não é batalhar contra, é fugir. Que a batalha é do Espírito Santo contra ela.